Continuando com a nossa sessão da CCJ, o deputado Mauro faz uma devolução de vistas em mesa. Sem parecer? Sem parecer. Então, submeto novamente a apreciação, relatoria e voto a emenda substitutiva global ao projeto de lei 0020/2025, de autoria do governador do Estado, apresentado no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, a qual faço essa relatoria pela aprovação, coloco de novo, novamente, em discussão dos senhores deputados, da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, projeto de lei 0020/2025, com emenda substitutiva global. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado projeto de lei 0020/2025. Submeto, registrando, dizendo que tem quórum, né, afirmando que tem quórum, registrando novamente as presenças do deputado Vonley Weber, deputado Mauro de Nadal, deputado Rodrigo Minotto, vice-presidente dessa comissão, deputado Matheus Cadorim, deputado Alex Brasil, e esse deputado, havendo quórum regimental, eu submeto a discussão e votação da ata da 8ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente aos senhores deputados membros dessa comissão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovada, então, a ata acima citada. Informo que foi recebido o ofício 250/2025, do Centro de Pesquisas Oncológicas, o CEPOM, previamente distribuído aos gabinetes dos deputados membros dessa comissão. Referente à manifestação sobre a regulamentação do uso de câmaras de bronzeamento artificial em Santa Catarina. Vamos à discussão e votação das nossas matérias. Coloco... Senhor presidente, Deputado Cadorim. posso pedir vênia aos nobres colegas para que eu possa ser o primeiro a relatar os meus projetos? A contrariedade, deputado Vonley Weber, que ia fazer uso da palavra agora. Fica à vontade. Então, obrigado. Em aprovação. Com a palavra, então, o deputado Matheus Cadorim para apresentar os seus projetos. Senhor presidente, mensagem de veto 0773 de 2024, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei número 283/2024, de autoria do deputado Lucas Neves, que institui o programa Turismo nas Escolas na Rede Pública Estadual de Ensino e estabelece outras providências. Foi fundamentado na contrariedade ao interesse público, segundo a Secretaria de Estado de Educação. A justificativa é que a proposta já está contemplada na portaria da Secretaria de Educação, número 3205 de 2023, que regulamenta saídas de estudo e que as escolas têm autonomia pedagógica garantida pela LDB. Além disso, o turismo regional já é abordado no currículo base do território catarinense, tornando o projeto redundante. Portanto, voto pela admissibilidade formal e manutenção total do veto. Mensagem de veto 0773/2024. Tem o parecer do deputado Matheus Cadorim pela continuidade do veto. Isso. Então, coloco em discussão, senhores deputados. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, o parecer, relatoria do deputado Cadorim pela manutenção do veto. Ofício 0158/2021, de autoria da entidade social que solicita a alteração da lei que declara de utilidade pública a Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. A análise da ESG que foi apresentada para corrigir lapso redacional detectado quando da sua tramitação na comissão de mérito. Eu voto pela aprovação conforme já deliberado na forma referida da emenda substitutiva global. É uma alteração simples de redacional na composição da utilidade pública dessa instituição, senhor presidente. Ofício 0158/2021, de autoria da entidade social que solicita a alteração da lei e declara a utilidade pública da Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. Tem... Voto pela aprovação. Aprovação com emenda. A emenda substitutiva global apresentada para corrigir lapso redacional. O relator vota pela aprovação com emenda substitutiva global em discussão.
Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado. Agora com a palavra o deputado Vonei Weber. Obrigado, deputado Weber. É que eu abri meu espaço para o Cadorinho era o terceiro. Pergunto para o Mauro, deputado Mauro. Eu ia retornar à fila anterior para não deixar o... Não, eu que cedi. Mas pode ser? Então vamos lá, para adiantar o andar da carruagem. Eu tenho o PL 096-2025, o qual declara de utilidade pública, e também o PL 98-2025, que também é declaração de utilidade pública. Os dois são de iniciativa do deputado Vicente Caro Preso, os quais eu vou fazer o relato e solicitar que faça a votação já em bloco, para agilizar o andamento. Solicitação do deputado Vonei Weber que o projeto de lei 0096-0098-2025 seja feita a relatoria em bloco, discutido e apreciado pelos senhores deputados em bloco. Coloco a discussão em votação, os favoráveis perante a comissão, fica aprovado a solicitação do deputado Vonei Weber. Os projetos, que declara pela Associação dos Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do Tapocu, de Jaraguá do Sul, e o 98-2025, que declara de utilidade pública a Sociedade Esportiva e Recreativa Rio da Luz 2, Salão Centenário de Jaraguá do Sul também Jaraguá do Sul, lógico, né? Os projetos atendem os pressupostos legais e condicionais exigidos para a declaração de utilidade pública, bem como vêm instruídos com a documentação necessária. Diante disso, o meu voto é pela admissibilidade no âmbito desta comissão. Seria isso, senhor presidente. Coloco em discussão os projetos de lei, então, 0096-2025, 0098-2025, que tem o parecer, os dois, pela aprovação do relator, deputado Vonei Weber. Em discussão, em votação, os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestem. Fica aprovado os projetos de lei. Obrigado, deputado Vonei. Com a palavra, o deputado Mauro de Nadal. Dois projetos para relatar na sessão de hoje, senhor presidente. O primeiro deles é parecer e voto a mensagem de veto 215/2023, veto total ao projeto de lei 428/2019, que dispõe sobre a inclusão de medida de conscientização, prevenção e combate à depressão, a automutilação e o suicídio no projeto pedagógico das escolas da Rede Pública Estadual de Ensino Básico e adota outras providências. Trata-se de mensagem de veto ao PL 428 de 2019, de autoria do deputado Vonei Weber, que dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das escolas da Rede Pública Estadual de Ensino Básico e adota outras providências. A proposta em questão trata de um tema de altíssima relevância social e educacional, voltado à proteção da saúde mental de crianças e adolescentes no âmbito escolar. O veto total foi fundamentado pelo Executivo sob o argumento de vício de iniciativa e afronta a separação dos poderes, uma vez que a matéria trataria de aspectos administrativos da educação estadual, cuja normatização competiria ao governador do Estado, conforme os artigos 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha E, e 84, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal e 50, parágrafo 2º, inciso 6º e artigo 71, inciso 4º, a linha A da Constituição do Estado de Santa Catarina. Passo ao voto. A Base Nacional Comum Curricular já prevê que as escolas devem abordar temas transversais de promoção à saúde e bem-estar dos estudantes, o que reforça a pertinência do projeto em questão. Além disso, diversos estados já possuem legislação similar sem que tenha sido declarada sua inconstitucionalidade. Um exemplo é a Lei número 8.606/2019 do Estado do Sergipe, que obriga a inclusão de medida de conscientização, prevenção e combate à depressão,
automutilação e suicídio no projeto pedagógico das escolas públicas e privadas de educação básica. No mesmo sentido, a Lei Distrital 7.403/2024, que institui a política distrital de incentivo às medidas de conscientização, prevenção e combate à depressão, automutilação e suicídio na rede pública de ensino do Distrito Federal. A existência dessas legislações estaduais demonstra que o tema já foi considerado constitucional em diversas unidades federativas, reforçando que não há vício de iniciativa. No caso concreto, o projeto de lei 428/2019 não trata da estrutura organizacional do Estado, não interfere nas atribuições dos órgãos públicos e não altera o regime jurídico dos servidores estaduais, enquadrando-se, assim, no entendimento pacificado pelo STF no tema 917 do STF, relatado pelo eminente ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 29/9/2016. Sendo assim, senhor presidente, colegas deputados, o meu voto é pela rejeição do veto. Mensagem de veto 0215/2023, de autoria do governador do Estado. Ele tem o parecer do relator, deputado Mauro de Natal, pela rejeição à mensagem de veto. Coloco em discussão. Aqui, presidente. Ao seu lado. Com a palavra, o deputado Napoleão Bernardes. Senhor presidente, caros colegas deputados, todos aqueles que nos acompanham, eu venho aqui entrar em acordo integralmente em todos os termos jurídicos propostos pelo relator, o nosso presidente, o deputado Mauro de Nadal. É amplamente majoritário o nosso entendimento aqui na CCJ, de muitos anos, com vários precedentes, de que a inclusão de temas transversais, junto aos temas que já são abordados na grade curricular das escolas, é de competência do Legislativo também legislar a respeito desse tema. Aqui não está se incluindo uma disciplina, não está se criando uma disciplina, não está se instituindo absolutamente nada do ponto de vista da estrutura organizacional do Estado. Aqui está simplesmente a se incluir uma temática que deve ser tratada transversalmente no âmbito do currículo que já é o currículo existente. Há uma série de precedentes de muitas leis nesse sentido, de vários deputados de todas as correntes ideológicas. E neste caso específico, hoje ainda, do ponto de vista de mérito, aconteceu algo que choca o coração a todos nós e que demonstra, infelizmente, que muitos pais, muitas famílias têm perdido o controle do que acontece dentro da sua própria casa. Com essa questão dos jovens se isolarem nos seus quartos, hoje um avô encontrou a neta morta. Um avô simplesmente encontrou a neta morta. Havia um desafio desses de internet, a neta entrou, entre aspas, no desafio e o avô encontrou a neta morta. Tem muitos pais, muitos familiares, muitos tios, muitos avós estão simplesmente perdendo o controle do que acontece em casa. Porque num passado relativamente recente, a gente que era pai, mãe, tio, avô, a gente ia brincar na praça, no parque, a gente via com quem os nossos filhos brincavam, o que eles estavam fazendo. A gente sabia com quem eles conviviam. E se a gente via numa atividade perigosa, a gente estava lá para corrigir na hora. Agora, o que acontece dentro desses quartos? Às vezes com os filhos isolados lá dentro. Hoje, como eu disse, um vô encontrou a neta morta porque ela estava participando de um desafio de internet e ninguém da família sabia o que estava acontecendo. Então, são novos desafios dos novos tempos. E o que o deputado Volney Weber está buscando acrescentar é simplesmente um tema transversal para que na grade curricular que já existe, dentro da estrutura que a escola já tem, dentro das disciplinas que já são curriculares, que esses temas possam ser abordados e devem ser abordados cada vez mais. Então, como disse, do ponto de vista jurídico, há uma série de precedentes de leis vigentes, aprovadas no âmbito da CCJ, no plenário, sancionadas pelo governo, são leis que estão em vigor. Então, os precedentes da CCJ são os mais amplos,
quando se trata desse sentido, de incluir um tema transversal, porque não é inclusão de uma disciplina, não é mexer na grade curricular, absolutamente nada disso. E esse tema é muito relevante, sobretudo nos dias atuais, dos temas que são tão desafiadores. Então, a minha manifestação é para concordar integralmente nos termos propostos pelo relator, o deputado Mauro de Nadal, e concordando com a iniciativa importante e louvável do deputado Volney, porque, como eu disse, hoje a gente vive novos tempos que são muito desafiadores, há muitas interrogações, poucas certezas, mas algo é certo. Muita gente está perdendo o controle das suas próprias famílias, do que acontece com seus filhos dentro do quarto, e a gente não pode ser nem conivente, nem cúmplice em relação a isso. É preciso salvar as vidas. Deputado Volney. Muito bem, senhor presidente. Quero primeiramente agradecer ao deputado Mauro de Nadal pelo seu relatório, pela sua decisão, do seu voto, do qual também quero agradecer já ao deputado Napoleão Bernardi pela sua fala, que vem ao encontro, ou vem de encontro com aquilo que a gente espera, né? E automaticamente já pedir o apoio dos nobres colegas deputados demais que possam apoiar esta iniciativa do voto do deputado Mauro de Nadal. Na verdade, a inclusão ela é obrigatória, mas dos projetos pedagógicos das escolas públicas estaduais de Santa Catarina, mas de medidas de conscientização. Elas vêm direto na linha da conscientização, da prevenção ao combate à depressão, à automutilação e ao suicídio. As ações elas incluem palestras, debates com a comunidade escolar, execução pelas próprias equipes docentes, enfim, é desenvolver a habilidade emocional das nossas crianças, adolescentes, jovens e, por que não, dos próprios pais que frequentam a escola, que podem participar das palestras, e também dos próprios professores, que muitas vezes esse encontro de situações difíceis não demonstram, mas eles precisam de uma fala, eles precisam de uma conscientização também, aonde as próprias palestras podem contribuir e colaborar com o aluno, com os pais e com os professores. Então, desenvolver habilidades emocionais, trabalhar isso dentro da escola, preparando o cidadão para isso. Bem, quando fala o deputado Napoleão, que hoje pela manhã a gente mais uma vez se deparou com essa notícia triste. Esses desafios, aerosol, gás, é o gás de cozinha que está ali dentro e quando inalado em quantidade, ele neutraliza ou elimina o oxigênio do cérebro e leva à morte. Então, isso, para não acontecer, nós precisamos do quê? De conscientização. A pessoa que vai fazer isso não tem consciência da gravidade que é essa situação, esse caso. Então nós precisamos de instalar essas políticas dentro das nossas escolas, sim. Então muito obrigado, deputado Mauro, muito obrigado, deputado Napoleão, e já quero aqui também contar com o apoio dos demais colegas da nossa comissão. Obrigado, abraço. Alô? Pois é. Vai pegar isso. Bom, Está saindo. agora sim. Com devida vênia, eu ouvi atentamente os nossos colegas, todos eles com seus fundamentos de méritos indiscutíveis. As razões de mérito, elas são inquestionáveis nesse processo, tanto o deputado Mauro de Nadal, quanto o deputado Napoleão, quanto o deputado Volney Weber, eles estão completos de razão. Acontece que o veto foi apresentado porque a Assembleia Legislativa entra numa esfera que é de competência exclusiva da Secretaria de Educação. O que envolve isso tudo? Nós temos que compreender os debates técnicos que são feitos dentro do Conselho Estadual da Educação, do Conselho Nacional da Educação, no Conselho Tutelar e também dentro das organizações que gerenciam essas grades curriculares. Então, o veto veio nesse sentido, de que a Assembleia Legislativa avança sobre uma temática que é de competência da Secretaria de Educação. Então, a razão do veto é técnica, não é meritória. Por essa razão, eu quero discordar dos colegas e apresentar um voto contrário.
Presidente, Presidente só Paulo. a guisa de informação, na análise nossa aqui, a gente trata somente a parte da legalidade, né? Legalidade, constitucionalidade, regimentalidade, e nós não entramos no mérito. Portanto, eu permaneço e mantenho o voto. Continua em discussão. Vou colocar, então, em votação o parecer do relator, deputado Mauro de Nadal, ao mensagem de veto 0215/2023. O parecer do relator, deputado Mauro, é pela rejeição à mensagem de veto em tela. Coloco em votação os deputados favoráveis ao parecer do deputado Mauro de Nadal. Permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Fica aprovado o parecer do deputado Mauro de Nadal pela rejeição à mensagem de veto, com o voto contrário do deputado Ivan Nats. Parecer e voto ao projeto de lei 36/2025, que institui o programa Cuidando de Quem Cuida, voltado à atenção e orientação das mães atípicas no estado de Santa Catarina e da outras providências. O autor da matéria é o deputado Camilo Martins. A proposta busca estabelecer diretrizes, estratégias e ações voltadas ao bem-estar, assistência psicossocial e suporte às mães responsáveis pelos cuidados de crianças e adolescentes com deficiências e transtornos neurodivergentes, tais como síndrome de Down e transtorno do espectro autista, TEA, TDAH, TDA e dislexia. O projeto propõe ações de suporte emocional, capacitação e assistência psicossocial, além do fortalecimento de redes de apoio e de acesso a serviços públicos essenciais para essas mães. Esse é um breve relatório e passo diretamente ao voto. No caso concreto, o projeto de lei 36/2025 não trata da estrutura organizacional do Estado, não interfere nas atribuições dos órgãos públicos e não altera o regime jurídico dos servidores estaduais, enquadrando-se assim no entendimento pacificado pelo STF. Portanto, não há qualquer óbice de iniciativa legislativa que impeça a tramitação, a aprovação da proposta. E aqui eu já também passo e apresento algumas jurisprudências, aqui mesmo do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. E sendo breve, senhor presidente, não entrando no mérito da questão, meu voto é pela aprovação do projeto de lei 36/2025. Em discussão, parecer do eminente relator, deputado Mauro de Nadal, sobre o PL 0036/2025, que o parecer é pela aprovação. Não havendo quem queira discutir, em votação, os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade. Passo então agora ao deputado Fabiano da Luz para fazer o relatório dos seus projetos. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados. Eu tenho aqui relatório e voto ao projeto de lei complementar 004/2024, que altera a lei complementar 668, de 28 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Magistério Público Estadual instituído pela lei complementar 1139 de 92, estabelece outras providências. A autoria é da deputada Luciane Carminati, o qual anseia modificar a lei para basicamente alterar o quadro de pessoal do Magistério Público Estadual, tratar sobre promoção de férias, gratificações, entre outros elementos, conforme o texto apresentado. Argumenta a autora que a proposição em foco foi constituída por várias mãos, num grupo de trabalho, tendo a participação de pessoas deste mandato parlamentar e representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação na Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina, o SINTE, sendo a matéria absolutamente necessária porque a carreira do Magistério Público Estadual está defasada ao longo dos anos, tendo a participação de vários governantes para chegar ao ponto que se encontra, tendo em vista a compactação, achatamento da tabela de remuneração e a retirada de direitos. Foi e é uma grande injustiça contra o Magistério Público Estadual.
a respeito dos aspectos regimentais a serem observados por este órgão fracionário, não foram vislumbrados óbices ao regular prosseguimento da matéria em estudo. Quanto à emenda substitutiva global que ora proponho, tem-se que a proposta acessória mantém o fundamento da proposição original, pois objetiva aprimorar a redação primitiva, sem, contudo, alterar a essência do conteúdo inicial conforme justificativa respectiva. Outro sim, argumenta a autora, que as modificações trazidas por meio da apresentação da emenda substitutiva global resultam em debate organizado pelo sindicato, bem como com representantes do Conselho Regional da Bioteconomia da 14ª Região e evidencia a participação dos trabalhadores na construção da matéria em questão. Diante do exposto, voto pela admissibilidade do projeto de lei complementar 0004/2024, na forma da emenda substitutiva global apresentada pela autora da proposição, deputada Luciane Carminati. Ao pedido de vistas pelo deputado Ivan, concedido vistas em gabinete. Obrigado, deputado Fabiano da Luz. Com a palavra, o deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente, deputado Pepe Colasso, queridos colegas, deputado Fabiano, deputado Alex Brasil, deputado Rodrigo Minotto, nosso vice-presidente, deputado Valnei Weber, todos aqueles aqui que nos acompanham em plenário e também pela TVAL. Meu primeiro parecer é em relação ao projeto de lei 80/2025. Passo, portanto, ao relatório e voto. Relatório. Trata-se de uma proposição de autoria parlamentar do eminente deputado Márcio Machado, que visa a declarar a encenação da Paixão de Cristo no Morro da Cruz, no município de Lages, como integrante do patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina. Esse é o relatório, eu passo ao voto. Nos termos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno da LESC, cabe a esta comissão analisar a proposição quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Ao analisar o projeto de lei sob essa ótica, eu constato a inexistência de vício de iniciativa ou usurpação de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Ademais, a matéria revela evidente interesse público ao tratar da preservação da manifestação cultural e religiosa, em consonância com o dever do Estado de impedir a evasão, a destruição e a descaracterização do patrimônio artístico e cultural, conforme o disposto no inciso 4 do artigo 9º da Constituição do Estado. O projeto de lei assegura a preservação e a continuidade da tradição lagiana, incentivando ações de valorização, fomento e proteção da referida instituição. Eu destaco aqui as palavras do autor, segundo o qual essa manifestação é uma tradição consolidada na Serra Catarinense, representando um importante legado cultural que contribui para a identidade lagiana e catarinense. É um evento realizado anualmente, reúne milhares de fiéis e foi reconhecido, inclusive pelo Ministério do Turismo, como sendo o maior espetáculo religioso do sul do país. Antes exposto, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do projeto de lei 80/2025, senhor presidente. Projeto de lei 0080/2025, de autoria do deputado Márcio Machado, tem o parecer favorável? Sim. Pelo deputado Napoleão Bernardes. Coloco em discussão. Em votação, se favorável à permanência da comissão, fica aprovado o referido projeto. Senhor presidente, minha última matéria diz respeito ao projeto de lei 461/2024. Inicio pelo relatório. Trata-se de uma proposição de autoria parlamentar do eminente deputado Matheus Cadorim, que visa alterar o parágrafo 1º do artigo 18 da Lei 7.541 de 88, para suprimir a exigência de celebração de convênio como condição para a isenção municipal da taxa de fiscalização de projetos de construção e vistoria realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina. Na justificativa, o autor argumenta que a medida busca reduzir os custos para os municípios, permitindo o redirecionamento de recursos públicos a áreas essenciais, sem comprometer a segurança das edificações, que continuará sendo garantida por meio das vistorias técnicas regulares. O projeto de lei foi inicialmente distribuído à relatoria da deputada Ana Campanholo, oportunidade em que foram solicitadas diligências. Posteriormente, a matéria foi redistribuída à minha relatoria. Este é o relatório, passo ao voto. No âmbito dos termos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, compete a essa Comissão de Constituição e Justiça a análise da proposição quanto aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Do ponto de vista constitucional, verifica-se que a matéria atende aos requisitos formais exigidos, visto que trata-se de uma competência legislativa comum
da União, Estados e Municípios para legislar sobre direito tributário nos termos do artigo 24(1) da Constituição da República. Além disso, a proposição não se enquadra em nenhuma das hipóteses de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, previstas no parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição do Estado. Conforme informações prestadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado, dos 295 municípios catarinenses, 293 já se encontram isentos. Dessa forma, a exigência do convênio torna-se, na prática, um fator meramente burocrático, não se justificando a manutenção da previsão legal, tendo em vista que a legislação atual já prevê a isenção da referida taxa para os municípios que firmaram convênio com a corporação. Ademais, a proposta não acarreta impacto financeiro relevante, uma vez que já existem mecanismos de custeio que viabilizam a execução da atividade fiscalizatória. A alteração legislativa apenas formaliza uma situação que, na prática, já abrange quase que a totalidade dos entes municipais. No que tange a compatibilidade com o ordenamento jurídico vigente, a proposição não apresenta conflitos com outras normas e observa os prefeitos da técnica legislativa, conforme disciplinado pela Lei Complementar 589/2013. Diante do exposto, eu voto, no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, pela aprovação do projeto de lei 461/2024. Projeto de lei 0461/2024, de autoria do deputado Matheus Cadorim, tem a relatoria favorável pelo deputado Napoleão Bernardes. Coloque em discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o referido projeto. Obrigado, deputado Napoleão. Com a palavra, o deputado Alex Brasil, o último a apresentar os seus trabalhos na manhã de hoje. Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentar os nobres colegas deputados e todos aqueles que nos acompanham nessa Comissão de Constituição e Justiça. O meu primeiro voto aqui é a devolução de vista do PL 291 de 2024, de autoria do deputado Rodrigo Preis, que dispõe sobre a estadualização do trecho da rodovia que liga a cidade de Chapadão do Lajeado até a SC 350. Compulsão dos autos, verifiquei que não existe manifestação do Poder Executivo sobre esse projeto de estadualização, sobretudo quanto aos possíveis custos dessa estadualização. Se gerar custos, o PL deve ser instruído com uma estimativa de impacto financeiro, conforme preconiza o nosso artigo 113 da Constituição Federal, de forma que peço diligências à Secretaria do Estado da Administração e à Secretaria de Infraestrutura. Pedido de diligência feito pelo relator, deputado Alex Brasil, ao projeto de lei 0291/2024, que é uma devolução de vistas, né? Coloco em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão, fica aprovado o pedido de diligência. O segundo e último voto é sobre o PL 85 de 2025, de autoria do deputado Sérgio Mota, que declara de utilidade pública a Associação Renova Vidas, do município de São José, e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Trata-se, então, de um projeto de declaração de utilidade pública. Esses projetos devem observar os critérios estabelecidos na Lei 18.269, de 2021, sobretudo no seu artigo 3º, analisando os documentos anexos ao presente PL, verifiquei ser necessário complementar a documentação. Assim, para que se possa deliberar sobre a matéria, neste órgão fracionário, requeiro, com amparo no inciso 14 do artigo 71 do Regimento Interno, diligência interna ao autor do PL 85 de 2025, do deputado Sérgio Mota, para que promova a juntada da declaração de não distribuição de lucros, da declaração do funcionamento, da declaração de não qualificação como uma organização da sociedade civil de interesse público, OCIP, e do relatório de atividades, da ata de eleição e posse da diretoria em exercício e do seu CNPJ da entidade. Documentos esses imprescindíveis à declaração de utilidade pública estadual nos moldes regrados pela Lei 18.269 de 2021. Pedido de diligência interna ao próprio autor do projeto de lei 0085, feito pelo relator, deputado Alex Brasil. Coloco em deliberação, discussão.
Votação. Os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestem. Encerra-se aqui, por favor, senhores deputados, um pouco de atenção. Encerra-se aqui os trabalhos da manhã de hoje, mas nós vamos deixar a Comissão de Constituição e Justiça em aberto, porque tem deliberações no começo da tarde na Comissão de Segurança, que pode voltar projetos desta comissão para ser deliberados na nossa Comissão de Constituição e Justiça, tendo em vista que esses projetos podem ser deliberados ainda na tarde de hoje, em plenário ou amanhã em plenário. Tá? Então, ela está aberta para que a gente possa deliberar futuros projetos ainda pela parte da tarde. Fica em aberta essa sessão. Obrigado, senhores deputados.